14 de novembro. Tudo o que você precisa, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Como uma corça que esteve correndo pelos campos o dia inteiro, um cão parado sobre o sol quente no verão, ou um homem no deserto, nós também temos sede. Nossa maior sede é por mais de Deus. Mas se não soubermos que é por Ele que estamos ansiando, podemos ser enganados facilmente. Podemos pensar que a nossa ansiedade é por comida, ou pela aprovação das pessoas, ou por coisas materiais. Mas essas coisas não vão nos satisfazer se colocarmos a nossa mente em busca de Deus. Se dermos a Ele o primeiro lugar em nossos desejos, pensamentos, conversas e escolhas, a nossa sede será realmente saciada e não nos desviaremos. Davi expressou o seu anseio pelo Senhor no Salmo 42. O versículo 2 diz: O meu ser interior tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando finalmente irei e contemplarei a face de Deus? Temos necessidades, mas Deus diz: Eis-me aqui. Eu tenho tudo o que você precisa. Devemos buscar Deus como um homem sedento no deserto. Em que um homem sedento pensa? Em nada exceto água. Ele não está preocupado com nada mais, apenas quer encontrar o que é necessário para aliviar a sua sede. Devemos buscar a Deus do mesmo modo. Acima de tudo, o mais para saciar a nossa sede. Se estivermos procurando apenas por coisas materiais ou por uma melhora em nossa circunstância, em vez de procurarmos por Deus, Satanás poderá criar uma miragem, uma falsa imagem, para nos colocar no caminho errado. Mas se estivermos buscando a Deus, o diabo não poderá nos enganar, porque Deus prometeu que aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão. Deus diz essencialmente: O meu povo não será guiado por uma miragem, mas eles saberão me buscar. A água viva. Aqueles que vêm a mim nunca mais terão sede. Ver João capítulo 4, do versículo 10 a 14. Enquanto o nosso desejo por Deus não for maior do que todas as outras coisas, Satanás terá vantagem sobre nossas vidas. Mas podemos transformar essa vantagem em desvantagem, redefinindo as nossas prioridades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ver Mateus capítulo 6, versículo 33. Confie nele. Deus projetou você para ansiar por ele. E só ele pode satisfazer esse anseio. Confie nele para saciar a sua sede, enquanto você continua a estudar, a ler e a ouvir a palavra de Deus. E você nunca mais terá sede novamente. (15 de novembro). Pronto para qualquer coisa. Eu te glorifiquei aqui na terra, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. E agora, Pai, glorifica-me
juntamente contigo, e restaura-me a minha majestade e honra que eu tinha na tua presença, antes de o meu mundo existir. João capítulo 17, versículo 4 e 5. Essa passagem capturou o meu coração um dia e irrompi em lágrimas. Pensei, ó Deus, se tão somente eu puder comparecer diante de ti no último dia, olhar nos teus olhos e não me sentir envergonhada, mas poder dizer: Senhor, eu consegui, com a tua ajuda, eu cheguei até o fim. Concluí o que tu me destes para fazer. Percebi que a verdadeira alegria vem de ser um vaso usado por Deus, para a sua glória. Deixar que Ele escolha onde irá me levar, o que fará comigo, quando o fará. Sempre me submetendo a Ele. Uma coisa é estar disposto a fazer algumas coisas para o Senhor, mas outra coisa, inteiramente diferente, é estar disposto a fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Podemos pensar erroneamente que algumas situações simplesmente são difíceis demais, mas Deus nos dará a força por meio de Cristo para fazer tudo o que Ele nos pede. Quando você sentir que Deus o está direcionando a fazer algo que assusta ou impressiona você, simplesmente dê o primeiro passo de fé e você descobrirá que o poder de Deus está disponível quando você der o passo seguinte. Muitas vezes me sinto incapaz, mas aprendi a confiar em Deus mais do que nos meus sentimentos. Se Deus nos pede para fazer alguma coisa, Ele definitivamente nos dará a graça para fazer isso, um dia de cada vez. Não pare antes de concluir a obra que Deus lhe deu para fazer. Glorifique-o, prosseguindo até o fim. Confie nele. Tome a decisão hoje de glorificar a Deus, concluindo a cada tarefa que Ele lhe der. Confie nele para lhe dar tudo o que você precisa para fazer isso. Ele nunca falhará com você. 16 de novembro. Pare e sinta o perfume das rosas. Venham a mim todos vocês que trabalham e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Grande parte do mundo está com pressa, sempre correndo, porém poucas pessoas sabem realmente para onde estão indo na vida. As pessoas correm para chegar a mais em um evento que não tem qualquer significado para elas, ou do qual elas, na verdade, nem sequer querem participar. Nós corremos tanto que por fim chegamos a um ponto em que não conseguimos mais desacelerar. Lembro-me de um tempo em que eu trabalhava tanto e corria tanto que, mesmo se tirasse férias, quando eu conseguia desacelerar o suficiente para realmente poder descansar, elas estavam quase no fim. A pressa constante definitivamente me impedia de ter paz em minha vida. E ela ainda pode fazer isso se eu não ficar atenta à sua pressão. A vida é preciosa demais para passarmos por ela correndo.
Às vezes percebo que um dia se passou sem que eu me desse conta. À noite, sei que eu estive muito ocupada o dia inteiro, porém não consigo realmente me lembrar de ter desfrutado de nada. E se é que desfrutei de alguma coisa? Mas comprometi-me a aprender a fazer tudo no ritmo de Deus e não no compasso do mundo. Jesus nunca tinha pressa para estar aqui na terra, e Deus absolutamente não tem pressa agora. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 1, afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Devemos permitir que cada coisa em nossa vida tenha o seu tempo, entendendo que podemos desfrutar este tempo sem correr para o próximo. Nosso ritmo de vida afeta a qualidade das nossas vidas. Quando comemos depressa demais, não digerimos adequadamente o alimento. Quando passamos correndo pela vida, nós também não digerimos adequadamente. Deus nos deu a vida como um presente. E é lamentável não fazermos nada, exceto atravessar os dias correndo sem nunca, como dizem, parar para sentir o perfume das rosas. Cada coisa que fazemos na vida tem uma doce fragrância, e deveríamos aprender a inspirá-la e desfrutar o aroma. Confie nele. Você está com pressa? Se você quer estar em paz consigo mesmo e desfrutar a vida, você precisa parar de correr o tempo todo. Confie em Deus para lhe dar a graça e a energia e o tempo para fazer tudo o que você precisa fazer, em um ritmo que lhe permita desfrutar a jornada. 17 de novembro. Você pode estar contente em todas as circunstâncias. Aprendi a estar contente, satisfeito, a ponto de não me perturbar ou inquietar, em qualquer estado em que eu esteja. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. O povo de Deus deveria ser um povo pacífico, alegre, grato e contente. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, Paulo disse que ele aprendeu a estar contente. Bem, não sei quanto a você, mas passei muitos anos mesmo como crente até aprender o contentamento. E creio que há muitas outras pessoas que têm dificuldades, como eu tive, em tentar encontrá-lo. Talvez você seja uma delas. Eu sabia estar satisfeito se conseguisse que todas as coisas acontecessem como eu planejara. Se tudo estivesse funcionando exatamente do meu jeito. Mas com que frequência isso acontece? Muito raramente na minha experiência. Eu não sabia absolutamente nada acerca de como lidar até mesmo com as dificuldades comuns que acontecem na vida de quase todo mundo. Eu não sabia como me adaptar às outras pessoas e situações. Descobri que uma pessoa que só consegue estar satisfeita quando não há perturbações na vida passará muito tempo descontente. Finalmente, o meu desejo por estabilidade se tornou grande o suficiente, a ponto de eu estar disposta a aprender o que fosse necessário para alcançá-la.
Eu queria estar satisfeita, independente do que estivesse acontecendo ao meu redor. Na Bíblia Amplificada, define a palavra contente como satisfeito a ponto de não me perturbar ou inquietar em qualquer estado em que eu esteja. Gosto dessa definição, porque ela não diz que preciso estar satisfeita a ponto de nunca querer mudar, mas que posso estar satisfeita e não precisar ficar ansiosa e perturbada. Eu queria desesperadamente esse tipo de paz, e agora desfruto dela. E você? Confiar em Deus é recusar-se a reclamar durante os tempos difíceis. São atitudes que honram grandemente ao Senhor. De nada adianta falar do quanto confiamos em Deus, apenas quando tudo vai bem. Mas quando a dificuldade vem, é então que devemos dizer: confio em ti, Senhor. E realmente falar sério. Ele tem prazer em um filho contente. Passei a acreditar que estar contente é uma das maneiras mais incríveis de glorificar a Deus. Ficar contente onde você está, enquanto espera por aquilo que deseja ou precisa. Confie nele. Não espere até que tudo esteja perfeito para decidir desfrutar a sua vida diária. Confie em Deus e esteja contente, independente das circunstâncias. 18 de novembro. Você é perfeito em Cristo. Portanto, vocês devem ser perfeitos, crescendo rumo à maturidade completa de santidade de mente e caráter, tendo atingido o nível adequado de virtudes e integridade, assim como o seu Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Temos uma ordem, ou talvez seja uma promessa. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, vocês, porém, devem ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai no céu. NVI. Porque Deus é perfeito e está operando em nós, também podemos ter a expectativa de compartilhar da sua perfeição. O apóstolo Paulo disse que, embora não tivéssemos atingido a perfeição, ele prosseguia para o alvo. Em seguida, ele disse que aqueles de nós que somos imperfeitos devemos ter essa mesma intenção, de esquecer o que ficou para trás, nossos erros, e seguir em frente. Em essência, Paulo estava dizendo que, aos olhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, ele era perfeito, mas ainda não havia sido totalmente aperfeiçoado. Ver Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 15. Precisamos aprender a nos ver em Cristo, e não em nós mesmos. Corrier ensinou que se você olhar para o mundo, ficará oprimido. Se você olhar para si mesmo, ficará deprimido. Mas se você olhar para Jesus, terá descanso. Essa afirmação é totalmente verdadeira, pois se olharmos para nós mesmos, para o que somos em nossas próprias habilidades, só podemos ficar deprimidos e totalmente desanimados. Mas quando olhamos para Cristo, o Autor, o Consumador, aperfeiçoador da nossa fé, podemos entrar no seu descanso e crer
que Ele está continuamente trabalhando em nós. Hebreus capítulo 12, versículo 2, na NVI. Dizemos sempre que ninguém é perfeito. O que queremos dizer com isso é que ninguém manifesta um comportamento perfeito, e essa é uma afirmação correta. Nosso comportamento, porém, é muito diferente de nossa identidade. A Bíblia diz que a fé em Jesus nos torna justos, mas em nossos atos nem sempre fazemos a coisa certa. Durante anos eu disse: o nosso ser é diferente do nosso fazer. Não fazemos tudo certo, mas Deus sempre nos ama. Ele sempre nos vê em Cristo, por meio da nossa fé nele, como perfeitos em Cristo, enquanto ainda estamos sendo transformados pelo seu poder. Confie nele. Nesse exato momento, você é perfeito aos olhos de Deus, e esta é o caminho da perfeição. Não por alguma coisa que tenha feito, mas porque quem você é em Cristo. Confie em Deus para trabalhar continuamente em você, para ajudá-lo a amadurecer e a crescer e a mudar. 19 de novembro. A melhor coisa para você. Tendo dons, faculdades, talentos, qualidades que diferem de acordo com a graça que nos foi concedida, vamos usá-las. Romanos capítulo 12, versículo 6. Todos nós temos diferentes dons e não devemos nos comparar ou ter inveja dos dons das outras pessoas. Lembro-me de ouvir um pregador falar a respeito de quantas vezes ele via Jesus. Eu nunca havia visto Jesus, então perguntava-me o que havia de errado comigo. Outra pessoa que eu conheci orava 4 horas todas as manhãs. Eu não conseguia encontrar assunto para orar por 4 horas. E sempre acabava ficando entediada e sonolenta. Então perguntava-me o que havia de errado comigo. Eu não tinha o dom de memorizar grandes trechos da Bíblia, como alguém que conhecia, que memorizou todos os Salmos e Provérbios, assim como outros livros inteiros da Bíblia. Então perguntava-me o que havia de errado comigo. Finalmente entendi que não havia nada de errado comigo. Seja o que for que não possamos fazer, há outras coisas que podemos. Seja o que for que outras pessoas possam fazer, também há outras coisas que estão fora da habilidade dela. Não deixe o diabo enganar você. Não se compare com ninguém de modo algum, principalmente no aspecto espiritual. Podemos ver o bom exemplo das outras pessoas e ser encorajados por elas, mas elas nunca devem se tornar o nosso padrão. Ainda que aprendamos a fazer alguma coisa com alguém, mesmo assim não a faremos exatamente da mesma maneira. Em um momento ou outro, creio que todos nós cairemos na armadilha de nos perguntarmos por que não somos como as outras pessoas que conhecemos ou por que não temos as mesmas experiências que elas. Mas isso é uma armadilha. É uma armadilha perigosa. Ficamos presos em um laço armado por Satanás. Quando entramos em competição e comparação espiritual e ficamos insatisfeitos com o que Deus nos deu, devemos confiar que Deus fará o melhor a cada um de nós e temos de deixar que Ele escolha o que é melhor.
Se confiarmos em Deus deste modo, poderemos abandonar os nossos medos e inseguranças em relação a nós mesmos. Estou certa de que todos nós gostaríamos de ver na dimensão espiritual e de ter uma abundância de experiências sobrenaturais, mas ficar frustrado por não tê-las tira a nossa paz e com certeza não produz visões de Jesus. Confie nele. Que dons espirituais Deus lhe deu? Lembre-se de Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: use-os. Seja você mesmo, você é único. Confie que Deus tem um plano só para você e para os dons que Ele lhe deu. 20 de novembro. Deus lhe dá graça para hoje. O nosso pão de cada dia dai-nos hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. Deus quer que oremos todos os dias por toda e qualquer provisão que necessitamos para aquele dia. Deus lhe dará toda a graça que você necessita para hoje e também lhe dará graça para amanhã. Mas a graça de amanhã não aparecerá até amanhã. Devemos aprender a viver as nossas vidas um dia de cada vez. Eu costumava ficar frustrada quando me levantava de manhã. Estava sempre com muita pressa, independentemente do que eu estivesse fazendo. Estava sempre com a mente voltada para a próxima coisa que eu precisava fazer. Eu corria para arrumar a cama, mas por nunca estava com a mente no que estava fazendo. Eu já estava ansiosa com a atividade seguinte que precisava fazer. Quando eu começava a arrumar a cama, pensava: é melhor colocar um pouco de carne para descongelar para o jantar. Então deixava a cama pela metade e descia as escadas correndo para tirar a carne do freezer. Mas quando estava a caminho da cozinha, via uma pilha de roupa suja e pensava: é melhor colocar essas roupas na lavadora para começar a batê-las. Enquanto eu colocava o sabão na máquina, o telefone tocava e então eu corria para atender o telefone. Enquanto falava ao telefone, lembrava-me de que precisava colocar a louça para lavar. Então colocava alguns pratos na lavadora enquanto falava. Mas enquanto a pessoa com quem eu estava falando no telefone dizia: você gostaria de ir à cidade comigo? E eu pensava: bem, eu preciso comprar alguns selos para postar algumas cartas. Assim eu corria para me vestir para ir à cidade. O meu dia transcorria assim, sem eu nunca terminar nada do que havia começado, porque minha mente ficava pensando em uma tarefa a outra. Essa não é a maneira de desfrutar a sua vida. É um desafio desfrutar completamente cada instante que Deus nos dá. Mas quando aprendemos a fazer isso, desfrutaremos os nossos dias. Se não desfrutarmos cada parte do dia, perderemos a vida que Deus pretende que tivéssemos. Confie nele. Você desfrutou o seu dia? Todos os momentos dele? Deus quer que você faça isso. Eu o desafio a examinar a sua vida e perguntar a si mesmo: quanto da minha vida estou desperdiçando, ficando ansioso ou simplesmente não prestando atenção? Faça da confiança em Deus a sua prioridade número 1, e Ele lhe dará paz para desfrutar cada momento de cada dia.